Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa série Revista da Tarde dessa semana. Nós estamos hoje aqui no nosso último episódio nessa semana aqui sobre este assunto que é aposentadoria. E olha, eu estou aprendendo muito aqui com o Dr. Antenor. Eu tenho certeza que você também. Vem com a gente para esse bate-papo porque hoje tem mais informação legal aqui. Dr. Antenor, nós falamos muito realmente essa semana, você tirou muitas dúvidas da gente aqui sobre a aposentadoria. Mas ainda tem mais umas perguntinhas aqui que o povo quer saber, né? Então vamos lá, é o que as pessoas perguntam, né? E a gente está aqui para trazer essas informações. São perguntas que as pessoas fariam para você no seu escritório, certo? Exatamente. Então vamos lá. Quando a pessoa trabalha no militar, como é que funciona? Ele é militar, trabalha no exército, alguma coisa assim. Como que funciona a aposentadoria dele? Perfeito. Nós temos hoje duas categorias de serviço militar. Nós temos o serviço militar obrigatório e o serviço militar de carreira. O serviço militar de carreira, ele tem um regime próprio, né? Então não é aquilo que a gente chama de regime geral, onde a maioria dos trabalhadores estão inseridos. Esse vai ter um plano próprio, contagem própria, tempo próprio para se aposentar. Mas, via de regra, quase todos os homens, ou muitos homens, trabalharam para o regime geral, né? Que são aqueles que estão na reserva hoje do Exército, né? Então, se a pessoa prestou serviço militar obrigatório, 1 ano, 2 anos, né? Essa pessoa vai poder incorporar esse período, ou até mais, né? Vai poder incorporar esse período junto ao período que ela trabalhou para o INSS. E aí, com isso vai somar e aumentar a aposentadoria dessa pessoa, o tempo de contribuição e tudo mais. Muito bom. E no caso da pessoa que está fazendo um estágio, será que conta para esse tempo de aposentadoria? A grande maioria dos estágios não contam, né? Mas existe um estágio específico, que é aquela pessoa que estagiou em escola técnica federal e recebeu algum tipo de remuneração, essa vai poder sim utilizar esse período para aposentadoria. O que seria essa remuneração? Não necessariamente dinheiro, tá? Mas pode ser uniforme, pode ser alimentação gratuita, isso já é considerado ali, né, um tipo de remuneração. É muito comum em escolas técnicas agrícolas, escolas técnicas federais, onde você trabalha muito aprendizado para a indústria. Então, a gente tem muitos profissionais de elétrica, eletrônica, que hoje podem se utilizar daquele período que utilizou lá na década de 80, 90, como estagiário, né, ou aprendiz, para que ele possa utilizar. Além disso, pertinho ali do estagiário, a gente tem o menor aprendiz. O menor aprendiz, já esse sim, ele tem direito a integrar esse tempo na aposentadoria. Tá? Conta também. Exatamente. O único cuidado que tem que ter é que depois da reforma, todo trabalhador que paga menos do que o salário mínimo, em muitas situações o menor aprendiz recebe menos que o salário mínimo, para que esse período seja computado, ele vai ter que fazer uma complementaçãozinha ali. É coisa pouca, geralmente é 20, 30 reais, mas ele precisa complementar para que esse período venha a ser integrado no tempo de contribuição dele. Legal. E para o esportista? Para o esporte, como é que funciona? No esporte a gente tem um cenário muito doido, né? Porque na verdade parte dos esportistas acabam tendo registro em carteira e esses vão ter o tempo computado. Muitos deles não têm. Então Pelé é um exemplo. Pelé tinha assinatura em carteira, né? Verdade. Do trabalho dele como esportista. Mas muitos deles têm só o contrato. Tendo só o contrato, esses não vão ter, se eles não procurarem contribuir com o INSS, uma aposentadoria. Entendi. E doutor, e aquela pessoa que vai morar fora do país, né? Trabalha um tempo lá, como que funciona daí? Será que conta esse tempo de serviço que ela trabalhou fora do país ou não? Esse é um tema muito interessante porque o Brasil ele tem vários acordos bilaterais com vários outros países. Então, há exemplos. Portugal, Japão, Espanha. Se você trabalha num desses países, você vai conseguir computar o tempo lá aqui ou o tempo aqui lá, o que for mais vantajoso para você. Em alguns deles você consegue ter inclusive 2 aposentadorias. O exemplo do Japão. A pessoa consegue se aposentar aqui e se aposentar lá por conta do acordo bilateral. E ela pode inclusive utilizar um pouco do período daqui lá, o período de lá aqui, então acaba sendo muito vantajoso. Existem vários cenários, então existe a pessoa que vai trabalhar, mas pretende voltar para o país. Essa pessoa pode inclusive continuar contribuindo aqui no país e contribuindo lá fora também, né? Ou existe aquela pessoa que foi para fora do país e não pretende voltar. Essa pessoa pode, se o Brasil tem um acordo bilateral, levar essa contribuição daqui para lá
e utilizar toda ela lá. Como que é feita a compensação? Os estados mandam essas faturas, né, uns para os outros e compensam-se financeiramente. Interessante. Né? Tem uma situação, por exemplo, muito peculiar com Portugal, onde Portugal, por exemplo, tem um acordo bilateral com o Brasil, que se a pessoa trabalhou, por exemplo, 20 anos aqui, 10 anos lá, Portugal paga na proporção do tempo que a pessoa trabalhou. Então a pessoa recebe um benefício, mas de duas entidades diferentes ali, tanto do Portugal quanto do Brasil. Interessante, hein? Uhum. E agora, sobre a profissão pastor. Uhum. Os pastores, como é que funciona aí? Como que são as regras para aposentadoria pastoral? A atividade pastoral ela é computada como tempo de contribuição. Então, desde que ministerial, pastoral, todas essas atividades, ainda que não tenha sido vertida a contribuição para o INSS, elas podem vir a ser incorporadas no tempo de contribuição. Basta fazer a comprovação. Excelente! Qual é o melhor momento para a pessoa procurar a iniciar o seu processo ali para conseguir a sua aposentadoria? O melhor momento é sempre agora. Por quê? Imagine que o teu processo, o processo de todos nós para uma aposentadoria, ele seja como uma caminhada na floresta, né? Se eu não sei o caminho que eu estou indo, eu não sei para onde eu vou, quando eu vou chegar, essa caminhada pode ser exaustiva, pode ser uma experiência terrível, né, para mim. Então procurar orientação, né, e muitas vezes, na maioria das vezes essa orientação ela existe de forma gratuita, né? Procurar essa orientação para saber quando eu vou me aposentar, quanto eu vou me aposentar e como eu vou me aposentar, essas 3 perguntas são muito importantes para a nossa vida, fazem com que quando você tem isso é como se alguém te desse uma bússola na mão. Então você sabe exatamente para onde ir, com quanto tempo você vai se aposentar ou como você pode contribuir. Nem sempre, Clarice, as pessoas precisam pagar o INSS todos os meses. Pessoas jovens hoje que vão ter que se aposentar com a aposentadoria por idade, elas podem optar em pagar o INSS 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Então existe, depois da reforma da Previdência, uma possibilidade de manejo dessas contribuições, onde a pessoa talvez não invista tanto quanto ela gostaria de investir com o INSS, mas ela possa, de alguma forma, ter uma aposentadoria justa lá na frente, né? Além disso, pessoas que trabalham como CLT, elas passam a ter agora, depois da reforma da Previdência também, a possibilidade de complementar as contribuições. Então, digamos que eu recebo um salário de R$3.000. Eu posso complementar o que falta para chegar no teto do INSS para ter lá na frente, às vezes, uma aposentadoria maior, inclusive, do que o salário que eu tive durante a minha vida. Claro, é uma questão de investimento, de calcular se vale a pena, mas em muitas situações vale sim a pena fazer isso, porque essa pessoa vai ter a possibilidade de escolher com quanto ela vai se aposentar. Ela não vai deixar com que o sistema escolha para ela, né? Muito bom, inclusive a importância de uma boa assessoria, não é mesmo? Porque a pessoa às vezes fica sem norte, né? Ela não sabe por onde começar. Então, tendo alguém, um advogado que possa assessorá-la, com certeza vai ser muito mais leve esse processo todo aí da aposentadoria. Não precisa ser pesado. Não precisa, não precisa. Muito bom. Como que funciona, no caso, assim, as pessoas que estão aí nos acompanhando e gostariam de ter um assessoramento, né? Eu sei que você faz também uma questão de ajuda, assim, às pessoas, né, que não têm condição de pagar. Você faz também uma pesquisa lá para a pessoa e ajuda essa pessoa com o CPF, é isso? Você consegue ver mais ou menos como que está a situação dessa pessoa quanto ao INSS, ok? Exatamente. E você faz esse trabalho também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona esse trabalho seu e depois deixa os seus contatos para as pessoas que querem ter o seu assessoramento particular, digamos assim, né? Contratar aí os seus serviços. Tá bom. Você de casa que está assistindo a gente conversar aqui sobre benefícios e tem dúvida, né? Nos procure, nosso Instagram é @antenor.adv, né? Nos procure que nós vamos te ajudar. O que acontece? Hoje, como o INSS não dá esse serviço de consultoria, o meu escritório tem uma equipe com 10 profissionais, onde qualquer horário do dia que você chegar lá, ou você ligar para o escritório, você vai ter essa orientação de forma 100% gratuita. Tá? Como é um serviço que o INSS deveria fazer de forma social, nós disponibilizamos nossa equipe para que você tenha essas informações de como, quando e como fazer para se aposentar, né? Então, nos procure, vai ser um prazer ajudar vocês, vai ser um prazer poder entregar essa bússola na mão de vocês para que vocês possam saber quando se aposentar ou até mais do que isso.
a ajudar pessoas conhecidas, né? Muitas pessoas com deficiência, sofrendo sem benefício, muitas pessoas que já deveriam estar aposentadas e não estão. Então, se você conhece alguém que está sofrendo, precisaria de um benefício previdenciário, vai ser uma honra poder contribuir com a vida de vocês. Perfeito, doutor. Olha só, eu só posso dizer muito obrigada, porque você trouxe hoje aqui uma aula para nós sobre a aposentadoria. Que Deus o abençoe. Amém. Sucesso na sua caminhada, viu? Muito E obrigado. vamos indicar aí o doutor, né? Sigam ele nas redes sociais. Você está no Instagram lá? Deixa eu ter um Instagram aqui pro Isso. pessoal. Nosso Instagram, então, é @antenor.adv. Isso aí, siga o Dr. Antenor, tá? Para conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, porque eu adorei. Doutor, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder vir aqui e contribuir com a vida das pessoas. Ótimo! E você, gostou? Que bom! Então eu convido você para estar conosco novamente nas próximas séries do Revista da Tarde. Sabe, o programa Revista da Tarde, ele traz realmente assuntos que informam, esclarecem e tornam a nossa vida muito melhor e mais feliz. E eu deixo aqui um abraço carinhoso para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.